Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a iluminação do Espírito Santo, para que o Senhor possa me usar como vaso, como instrumento do Senhor neste momento, Pai. Ó Deus, eu não conheço a necessidade daquelas pessoas que nos ouvem. Eu não sei o que elas têm enfrentado no seu dia a dia, mas eu peço que, não porque eu mereça alguma coisa, ou porque eu saiba alguma coisa, mas pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Amém. Que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor, que é a maior de todas as profecias, a maior de todas as revelações. Eu me coloco, Espírito Santo, à Sua total disposição. Fala conosco, fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim, fala com Tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para a Tua voz ouvir. Então que nós estejamos abertos, Senhor, à Tua voz. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar em cima do tema o poder de Filho de Deus. Nós fizemos uma leitura no Evangelho segundo escreveu São João. Nós temos no Evangelho de João duas especificidades maravilhosas. O Evangelho de João, ele apresenta Jesus tanto na sua divindade, já no primeiro versículo ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então ele apresenta a divindade de Jesus. Mas ao longo do Evangelho de João, nós também podemos ver a humanidade de Jesus. Jesus, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, ele chorou. Jesus 100% homem, 100% Deus. João nos apresenta este Cristo, este Jesus. E o texto que nós lemos, já também no primeiro capítulo, ele fala que ser filho de Deus é um poder, é uma autoridade. Talvez essa palavra vá machucar o seu coração, mas eu preciso dizer para você, nem todo mundo é filho de Deus. Ser filho de Deus se constitui uma autoridade. Não é natural, nasceu, eu já sou filho de Deus. Não. A palavra de Deus, onde nós vamos daqui a pouco ler lá em Romanos, nós vamos verificar que isso é uma autoridade, é um presente, é uma dádiva de Deus. Onde eu colaboro com isso? Eu colaboro crendo de todo o meu coração e confessando com a minha boca. Então eu recebo de Deus a autoridade para me tornar filho de Deus. Mas nós temos o mau costume de achar que todo mundo é filho de Deus. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é
que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo, porém, está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aquele que não é filho de Deus, ele vive segundo a carne. Ele vive segundo a conduta da carne. Ele é escravo do pecado. Ele é escravo de tudo aquilo que o prende a este mundo, que o prende ao pecado. Portanto, aquele que tem essa conduta, ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. Você é uma criação de Deus. Você foi criado por Deus. Mas, para que você passe ao estágio de filho de Deus, é necessário você passar por um procedimento. Por quê? Os verdadeiros filhos de Deus, diz Romanos 8, do 14 em diante, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você é guiado por Ele. As suas decisões são guiadas por Ele. A sua vida é guiada pelo Espírito Santo. As suas decisões estão nas mãos do Espírito Santo. Aleluia. Esses são filhos de Deus. Diz o versículo de número 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Veja, o homem no seu natural é criação, é criatura de Deus. Mas nós podemos ser adotados pelo Senhor. Mas eu preciso, para ser adotado pelo Senhor, ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Quando você não é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, você está na escravidão do pecado. Você anda no temor do pecado, você anda no temor da morte, você anda no temor da eternidade. Porque você não tem a certeza de ser filho de Deus. Veja o que diz o versículo de número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Quem é filho de Deus recebe o testemunho do Espírito Santo. Você não tem dúvida que é filho de Deus. Você não tem dúvida que se o Senhor Jesus voltasse agora, você seria arrebatado com Ele. Se há dúvida no seu coração, é porque você não é filho, é apenas criatura. Então isso é um poder, pastor Alexandre, missionário Domício, diaconisa. É uma autoridade de Deus. Ser filho de Deus não é qualquer coisa. Você precisa ser adotado, porque o único filho legítimo de Deus é Jesus. Nós somos por adoção. Somos não herdeiros, co-herdeiros, porque somos adotados. Mas quando somos adotados, há uma lei. Alguém vai no cartório e registra você como filho. E você é tão filho quanto o filho legítimo. Claro, você não tem o poder e a autoridade de Jesus, mas você é tão herdeiro quanto Ele. Ele está acima, é claro, mas somos seus irmãos e servos. Somos filhos. Não mais estamos presos ao pecado. Sim, pecamos, sim, falhamos, mas não escravos do pecado. E esses verdadeiros filhos, também Romanos 8, versículo 17 diz: se somos filhos, logo somos também herdeiros, co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus. E se é certo que com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Então o filho tem recompensa, o filho tem herança, mas para isso, o Espírito Santo precisa lhe convencer do pecado, da justiça, do juízo. E você crer de
todo o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ser filho e filha de Deus, deixar de ser criação, criatura apenas, e passar a ser filho e filha de Deus. Aleluia. No Evangelho de João, no capítulo de número 3, o versículo de número 2, diz assim: aleluia. Este foi ter de noite com Jesus e disse: mestre, aqui falando sobre Nicodemos, sabemos que és da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. E Jesus disse: em verdade vos digo que se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, ou seja, tem que se tornar filho, filha de Deus. João 3, 2 e 3. E passar a ter o direito à herança. Mas se você ainda é escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo da prostituição, escravo do adultério, escravo dos jogos, tudo que lhe escraviza, acaba com você, lhe afasta da presença de Deus. Mas como eu já disse, eu tenho uma excelente notícia. Hoje você pode se tornar filho e filha de Deus. Seja convencido, seja convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Creia com o seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e abra a sua boca e diga, confesse-o como seu único e suficiente Salvador. Diga: Jesus, tome conta da minha vida. Porque muita gente quer que Cristo seja o seu Salvador, mas não quer que Ele seja o seu Senhor. Porque Senhor é aquele que manda e o servo obedece. Você está disposto a obedecer a Jesus? A obedecer ao Pai? A ouvir ao Espírito Santo, que é quem está na terra conosco? Veja, quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá em Apocalipse, o texto é um pouco extenso, mas eu queria que você prestasse bem atenção ao que tem direito o filho e a filha de Deus. A criatura não vai ter direito. Somente os filhos são co-herdeiros de Cristo, são herdeiros de Deus. Apocalipse 22, do 1 em diante, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Disse Jesus: eis que cedo venho, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faça isso, porque eu sou conservo, eu sou co-herdeiro com você e de teus irmãos os profetas. E dos que guardam as palavras deste livro, adore somente a Deus. Glória a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras das profecias deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto mais ainda. Quem está sujo, se suje mais ainda. Quem é justo, faça mais justiça ainda. E quem é santo, se santifique mais ainda. E disse Jesus: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Felizes aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Querido, querida, esta é a recompensa, não para quem é criatura, não para quem é criação, mas para quem é filho, para quem é filha de Deus, porque é um poder, é uma autoridade que vem de Deus. E João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você recebeu? Você está recebendo? Você quer receber? O Espírito Santo neste momento está convencendo você do pecado, da justiça, do juízo. Então vem, porque Jesus tem para você uma recompensa de vida eterna, uma coerência de filho, aleluia. Você será coerdeiro com Cristo Jesus. O fim vem. O arrebatamento da igreja se aproxima. Pastor, mas eu ouço essa conversa desde que eu sou criança. Porque esse é o seu tempo, o tempo do homem. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É diferente. E Deus te chama hoje. Você que nos ouve em qualquer parte de Sergipe, do Brasil e do mundo. Talvez você nem saiba português, mas eu quero te dizer que Deus, quando Ele quer salvar, Ele faz maravilhas. No dia de Pentecostes, Ele permitiu que fossem ouvidos os idiomas de cada pessoa que estava ali. Quem sabe hoje, no país onde você estiver, Deus não esteja fazendo com que você receba essa mensagem no seu idioma, não sei. Se o Espírito Santo hoje te convencer do pecado, da justiça e do juízo, deixe de ser criação, deixe de ser criatura e passe a ser filho, passe a ser filha de Deus. E todas essas recompensas te alcançarão. Talvez você não tenha a herança do seu pai, da sua mãe, do seu parente. Talvez você foi deserdado. Talvez você foi jogado no lixo. Talvez você cresceu na rua. Mas eu quero dizer, há uma herança para você hoje. E Jesus quer te dar essa herança. Tão somente seja convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Tão somente creia no seu coração, de todo o coração, e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que após 3 dias e 3 noites, Ele ressuscitou dos mortos, para que você tivesse vida e vida com abundância. Seja filho de Deus, seja filha de Deus, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, e Ele pode hoje transformar a sua vida, e te dar esse poder, essa autoridade que vem do alto. Que Deus em Cristo nos abençoe.